campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que alegria estarmos aqui compartilhando desses momentos abençoados do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos caiu o capítulo 7 desta obra magnífica, né? E no item 12, que é uma continuidade do item 11, que fala sobre o orgulho e a humildade. Olha só, um tema bem pertinente para os tempos atuais, né? E quem nos traz essa mensagem é Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862, cidade da França. Então hoje nós temos aqui essa figura incrível, para quem quiser depois pesquisar mais profundamente. Adolfo se chama Antoine Louis Adolphe Dupuis. Ele foi um religioso católico muito assíduo, trabalhou na França e nasceu em 1800 e desencarnou em 1856. E o que eu achei bem interessante, que ele desencarnou em 1856. E essa mensagem do item 12 é de 1862. Olha só, somente 6 anos separando entre o desencarne e essa mensagem. Ele foi órfão aos 11 anos, que foi criado na sua vida até a maioridade pelo seu tio. Em 25 de agosto de 1838, ele foi nomeado bispo de Argel, que fundou a primeira igreja solidificada naquele período na região. E a cidade de onde ele se refere, ali, Marmande, é uma comuna francesa de uma região administrativa da Nova Aquitânia, que é um departamento de Lot-et-Garonne, na França. Isso tudo vocês podem pesquisar, quem quiser, bota no Google aí, como se diz, né? Que aí vocês podem se aprofundar um pouquinho mais sobre esse espírito incrível e sua trajetória. Então vamos ver hoje a mensagem do item 12 do capítulo 7. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. Parece que a mensagem é um pouquinho atual, né? A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, se lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque, a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração? Porque fazeis do vício da opulência o objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso. Se a opinião geral
fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhe dar tempo à reflexão e a que emendem sobre os golpes que de quando em quando lhe desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre-os os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. Essa mensagem, orgulho e a humildade, ela vem tocar profundamente o nosso espírito, as nossas reflexões e principalmente aquilo que realmente queremos para o nosso futuro. Tudo que hoje semearmos, sabemos que colheremos no futuro. O nosso presente renderá frutos. E o que queremos colher lá adiante? Mais dor, mais sofrimento, mais chagas ou coisas mais leves, sentimentos mais fraternos, construir novos valores, para assim purificando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, irmos limpando o nosso coração. E o convite de hoje desse irmão é para que entendamos que o orgulho e o egoísmo é o principal responsável de todas as dores que hoje estamos enfrentando aqui nesse plano terreno. Porque não sabemos ainda exercer a virtude mais sublime de todas, a caridade. Porque a caridade, ela vai envolver algumas questões no nosso comportamento humano que exige de nós renúncia à abdicação.
E nem sempre estamos prontos para isso. É verdade. Às vezes trazemos um orgulho, um sentimento tão enraizado em nós, de tantas existências, que nessa a gente fica sempre incorrendo nos mesmos erros. Isso não é em tom de crítica. Isso é apenas uma constatação que todos nós passamos em inúmeras situações, em inúmeros momentos, em inúmeras circunstâncias que a vida nos põe em situações adversas, em situações complexas. E que desafiam o nosso espírito a nos movimentar. E é a isso que o Espiritismo nos convida sempre. Movimentarmos, sairmos da inércia. Porque fora da caridade não há salvação, ela nos traz algumas questões mais íntimas, mais profundas, que é necessário reflexionarmos. Porque a caridade, ela envolve intrinsecamente a humildade. Não tem como fugir. Não tem como ser caridoso sem ser humilde. E não tem como ser caridoso se não souber servir. Servir ao nosso próximo indistintamente, sem esperar qualquer retorno. E esse é com certeza a maior dificuldade quando encontramos irmãos que nos trazem às vezes sentimentos não tão benevolentes, não tão caridosos. E não tem problema, irmãos. O importante é que despertemos em nós essa consciência de que ali há uma questão a ser trabalhada. E essa limpeza do nosso espírito, ele é um processo gradual. Não tem como alçar voos maiores sem passar por determinadas etapas, porque a natureza não dá salto. A natureza tem a sua própria, seu próprio curso. E nós também temos. Às vezes, nós retardamos por escolhas nossas. E as consequências advirão. E da mesma forma, como somos, quando agimos com o intuito, com boa vontade de servir, de renovar, de construir, a gente entende que cada vez mais a gente está caminhando para um lado bom, para um lado bacana, tá ficando bom isso, estou gostando, estou melhorando. Porque o convite de Jesus para nós, diariamente, é que nos aproximemos dele. Só que essa aproximação somente se dará se nós construirmos essas virtudes morais. E afastarmos aquelas que ainda não são tão boas. Porque quanto mais construirmos a humildade no nosso viver, mais nos afastaremos do orgulho e do egoísmo. Mas enquanto estivermos alimentando o orgulho e o egoísmo, mais nos afastaremos da humildade, da caridade, da benevolência. E essas reflexões que nós fazemos aqui, que os irmãos têm que fazer em casa, nas suas leituras diárias, são importantíssimos para despertar lá no nosso coraçãozinho essa consciência. E plantar aquela sementinha que queremos mudar. Porque a partir do momento que nós temos boa vontade, uma intenção sincera de modificar, e Deus sabe exatamente o quanto é difícil para nós, mas se nós tivermos essa intenção sincera, esse movimento, essa força de eu quero mudar, eu quero fazer diferente,
A espiritualidade nos ajuda. Não tenham dúvida disso. A espiritualidade nos ajuda. Porque a maioria de nós aqui queremos viver bem, né? Queremos viver bem com os nossos familiares, queremos viver bem no nosso local de trabalho, queremos viver bem nas nossas relações. Mas pouquíssimos de nós sabemos viver o bem. Viver o bem no nosso dia a dia é muito mais difícil. Porque isso exige de nós transformação moral. Isso exige de nós reforma íntima, olhar para dentro de si, entender o processo psicológico, emocional, o que está acontecendo conosco. Por isso que eu digo, se todas as pessoas aqui encarnadas fizessem terapia, tivesse um psicólogo ali sempre, é claro que isso não é passível para todos acesso, mas se todos pudessem fazer, nós saberíamos viver muito melhor entre nós. Porque a maioria dos conflitos que os homens criam é por conflitos que já existem dentro de si, que exteriorizam e projetam no outro. E as reflexões são essas. O que estamos vendo hoje dentro dessa nossa realidade social, no aspecto material, é que estamos muito mais preocupados com as coisas da terra do que as coisas do céu, do que as coisas do espírito. Enquanto estivermos trabalhando muito mais para glamorizar algumas questões do mundo terreno, nós ficaremos ainda batendo cabeça, criando conflitos entre nós mesmos. Porque nós estamos servindo a uma única coisa, servindo a matéria. Só que a nossa essência não é essa. A nossa essência é servir uns aos outros. Jesus veio aqui para servir a nós. Para servir a nós. E não para ser servido. E isso é importante nós termos consciência. Porque o trabalho que hoje buscamos dentro de uma construção de um espírito de renovação, ela tem que vir invariavelmente de um espírito de caridade, fraternidade, servir ao nosso próximo. E olha que importantíssimo isso. A definição da lei de trabalho lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem para Kardec: o que é trabalhar? O que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. E nós sermos úteis em qualquer circunstância qual nós tivermos. Isto é servir. Isto é o que Jesus quer de nós. Muito obrigada, irmãos. Vamos para as nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos nossa corrente, uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar
suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis lhe permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimam-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e paz sob a tua bênção divina. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site